Bom dia a todos, obrigada pela presença. Hoje nós vamos falar sobre o consumo nos lares referente ao primeiro semestre, Abras Mercado, e o Márcio vai falar um pouquinho também sobre informações gerais do setor, tá? Ao final a gente vai abrir para as perguntas, que pode ser enviada pelo chat, ou se você preferir também pode usar a opção de levantar a mão que tem na plataforma, tá? Informar o nome, o veículo, e peço para todos deixarem os microfones desligados, por favor, tá? Após a coletiva, a gente vai enviar todo o material, release, apresentação, por e-mail para todos, tá? E agora eu passo para o Márcio Mila, que é o nosso vice-presidente, que vai falar sobre os números. Bom dia, obrigado, Elisângela. Em nome do nosso presidente João Galassi, dos nossos vice-presidentes Celso Furtado, Rodrigo Segurado e Thaís Anselmo, agradecer aqui a presença de todos vocês. Como nós fazemos aí todos os meses, segunda quinta-feira de cada mês, nós trazemos aqui as informações no consumo dos lares brasileiros aí nos supermercados. Aí nós estamos falando aqui de todos os canais, supermercado, mini mercado, loja de vizinhanças, atacarejo, e-commerce, enfim. Os dados são gerais a nível Brasil e a gente vai falar hoje, né, do fechamento, vamos dizer aí do primeiro semestre aí do ano aí de 2022. Então eu vou iniciando aqui, vou colocar a apresentação aqui para que a gente possa dar uma olhada aí com um pouco mais de detalhe aí nos números aí, né? Naturalmente que vamos falar um pouco de junho, mas trazer aqui um panorama do que foi aí o primeiro semestre do ano de 2022, olhando aí o consumo nos lares brasileiros, e é algo que a gente vem abordando todas as influências que ocorreram ao longo aí desse primeiro semestre e com certeza trouxe aí os números que a gente vai analisar agora. Como sempre a gente faz, a gente dá uma abertura aí para falar do cenário macroeconômico e vamos abordar aí o primeiro semestre. Entraremos depois mais diretamente no consumo nos lares brasileiros. Vamos falar também aí das influências aí dos preços na cesta Abras Mercado, que é uma cesta de largo consumo aí de 35 produtos. E vamos falar aí das tendências daquilo que se espera aí para os meses seguintes do ano, né? Nós já estamos aí basicamente quase na metade do mês de agosto. E também nós fizemos aí nosso replanejamento para aí os meses que faltam aí para finalizar aí 2022. Então, olhando o cenário macroeconômico, sempre é importante a gente falar aí, né, da consolidação, né, do Auxílio Brasil com a garantia de renda mínima de R$ 400 a mais de 18 milhões de famílias. Eu acho que isso trouxe uma previsibilidade, né, o consumidor que recebe o auxílio, ele consegue ter essa previsibilidade, sabendo inclusive o dia que ele recebe esses valores. O saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que foi repasses que finalizaram no dia 15 de junho, mas esses valores eles podem ser utilizados até 15 de dezembro. Antecipação aí do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS, com um montante aí de 56,7 bilhões de abril a maio, né? Quer dizer, abril e maio. E a restituição aí do imposto de renda, do primeiro, do segundo e os 3 lotes iniciais aí, que teve aí nesse período também. Importante também registrar aqui a redução do ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para os combustíveis. A gente já começa a enxergar o reflexo disso aí no mercado. E o limite também de ICMS da energia elétrica para o teto aí de 18%, de acordo com a lei federal, que limita o ICMS sobre os itens como o óleo diesel, a gasolina,
a própria energia elétrica, como eu mencionei, as comunicações e transporte coletivo. Para relembrar, né, a influência aí, né, do final de fevereiro, que é a questão da guerra da Ucrânia, aí, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia, trouxe um forte impacto aí, principalmente nas commodities. Isso teve um reflexo mundial, né? E com certeza o Brasil sofreu e está sofrendo com isso também. Identificamos também as trocas de marcas por parte dos consumidores. A gente já falou sobre isso daqui, mas é algo que continua, né? As promoções e as ofertas que foram registradas nesse período, elas tiveram uma intensidade muito grande quando comparado com períodos anteriores também. A gente vê também uma procura por marcas próprias, né? Os próprios consumidores procurando aí por mais produtos, marcas próprias ou marcas exclusivas aí das próprias empresas. E o efeito aí da substituição aí das proteínas, que a gente também já mencionou aqui, que é a troca do bovino por aves, frangos, a troca do bovino pelo suíno e ovos. E aqui, quando nós analisamos aqui o índice de preço amplo do IPCA, de janeiro a junho, a gente vê que em junho teve uma variação de 0,67, a inflação acumulada nesse período de janeiro a junho, 5,49, e quando nós analisamos os últimos 12 meses, a gente tem uma inflação acumulada de 11,89, registrada aí até junho. Olhando agora, para a gente entrar daqui a pouco aí no consumo, o setor supermercadista, nesse período, registrou 167 novas lojas, de janeiro a junho, sendo que 138 foi lojas novas e 29 lojas foram reinauguradas, sendo 66 supermercados e 72 atacarejo. E aqui a gente verifica que os atacarejos estão tendo um nível de inauguração maior que os supermercados. E aí é importante também colocar que chegamos aí, né, num saldo de desemprego, vamos dizer, talvez um dos melhores aí dos últimos tempos, e que em junho registrou uma alta no emprego de quase 278 mil, e a gente acumula de janeiro até junho de 1.334.791 empregos. Então, a gente vê também, quando comparado aí com os meses anteriores, e principalmente com o ano anterior, um crescimento muito grande aí no emprego formal com carteira registrada. Falando agora mais diretamente no consumo nos lares aí do primeiro semestre, nós temos um consumo nos lares positivo de 2,2, acumulado aí de janeiro a junho de 2022. Quando nós comparamos junho a relação a maio, tem um crescimento ainda positivo, né, de 0,10, no semestre, como eu falei, de 2,2, e quando nós analisamos junho de 2022 versus 2021, nós temos um crescimento positivo de 6,20. Então, a gente já identifica aqui um crescimento no consumo aí, nesse período, embora tivemos aí alguns meses que o consumo foi maior, né, que foi fevereiro, março e abril, tivemos aí um recuo em maio e já aí uma retomada aí no mês de junho, né, e a tendência é que isso continua crescendo, principalmente dos últimos benefícios que foram aprovados aí pelo Congresso Nacional. Falaremos disso um pouco mais adiante. Na cesta Abrasmercado, que são os 35 produtos aí de largo consumo, a gente teve uma variação aí nos preços de 0,99, ou seja, a cesta saiu de maio de 765,82 e foi para 773,44. Então, registrando uma variação de 0,99. Quando nós olhamos o semestre,
a gente identificou uma variação de 10,41 e os últimos 12 meses com uma variação positiva de 16,8. Olhando agora as maiores altas, né, no mês de junho, a gente tem aí o leite longa-vida com 10,72. Nós já sabemos que nós estamos numa plena entre-safra do leite, e isso deve se reverter aí a partir de final de agosto, início de setembro. Essa entre-safra aí influenciada, esses preços aí devem deve ter recuo. O feijão com um aumento no junho de 9,74, a farinha de trigo com 3% e o sabonete com 2,64. Então, isso são os aumentos, as maiores altas registradas em junho, quando comparadas com maio. As maiores quedas também em junho, comparado com maio, a gente tem a cebola com 7,06, a batata com uma queda de 3,47, o tomate com uma queda de 2,70 e a carne dianteira 1,48. E aí a gente trouxe também aqui as maiores variações que nós identificamos no semestre de alguns produtos. Então, a batata com 55,81, a gente verifica que em julho a gente já tem um recuo aí na batata, mas de janeiro aliás, no primeiro semestre, esse foi o aumento. Na cebola, 48,13, no leite longa-vida, 41,77 e no feijão, 40,97. Então, essas foram as maiores variações que identificamos aí no primeiro semestre aí de 2022. E as menores variações, teve o pernil 3,84 também no semestre, o açúcar, embora com um aumento de 0,80, o queijo prato 0,81 e o arroz de 1,81. E teve alguns destaques que nós trouxemos aqui para algumas cestas que também tiveram um aumento nesse período, no primeiro semestre, que foi o sabão em pó, né? Que teve um aumento de 13,40, seguido aí pela cesta de higiene e beleza, né? Então, no caso dos sabonetes também, um aumento aí de 15,62. Esses foram os principais destaques de produtos. E agora, entrando aqui nas cestas regionais, né? Nós falamos lá anteriormente no total, mas entrando aqui na região sul, né? A região sul tem registrado aí a cesta mais cara dentre as 5 regiões, 878,74, com uma variação de 2,16 em relação a junho, quando comparado com maio. A região sudeste registrou 755,82 do valor médio, com uma variação de 1,14 em relação ao mês de maio. A região centro-oeste, com 703,06 de valor médio e uma variação de 0,56 quando comparado com maio. A região norte, 691,63, com uma variação de 0,69 quando comparado com maio também. E a região norte, 833,64, com uma variação de 0,26 quando comparado também com junho contra maio, né? E aí, entrando aqui nas questões das tendências, a gente identificou aqui, né, mais recentemente, a questão da deflação, né, quando nós olhamos o IPCA, principalmente do mês já de julho, né, embora nós estamos falando aqui de junho, mas é importante a gente olhar como é que isso vai se comportar, ou como é que está se comportando aí em relação ao que vem pela frente, né? Então, a gente teve, então, no mês de julho, uma deflação de 0,68. Isso foi puxado pelos combustíveis, né, que é a gasolina, etanol, e pela energia elétrica. A inflação dos alimentos registrou 1,30, e a gente já identificou os produtos que tiveram aí que tiveram maior influência. A inflação acumula aí no primeiro semestre 4,77, e quando a gente olha o ano, né, os últimos 12 meses, a gente já verifica a influência do 0,68, trazendo aí
a inflação para 10,07, e pelo que nós estamos identificando também, a gente acredita que em agosto haverá um outro recuo e talvez a gente consiga trazer já essa inflação abaixo aí de 2 dígitos. E ainda como tendência, né, dia 9 de agosto, quer dizer, 2 dias atrás, se iniciou o pagamento aí do pacote de benefícios que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que deve injetar cerca de 41 bilhões na economia até dezembro. O Auxílio Brasil, né, que o valor de R$ 400 que passa para R$ 600, com os beneficiários, né, mais de 18,2 milhões de julho para 20,2 milhões em agosto, quer dizer, só aqui de um mês para o outro, nós estamos falando de mais 2 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas. E quando a gente analisa o Auxílio Brasil em 10 meses, são mais de 7,1 milhões de famílias que foram adicionados ao programa. Então, isso traz, primeiro, uma previsibilidade para as pessoas que passaram a receber, estão passando a receber de R$ 400 para R$ 600. Eles podem se programar de uma forma melhor, até para poder fazer o seu consumo. Além disso, teve o auxílio gás, né, que ele sai de 55 e vai para 110, com parcelas, né, que estão sendo pagas em agosto, a outra parcela será paga em outubro e a outra será paga em dezembro. E há 5,6 milhões de famílias que recebem esse tipo aí de auxílio, que é o auxílio gás. Tá? Então, ou seja, dobrou o valor nesse período. O bem caminhoneiro, né, quer dizer que são as parcelas de R$ 1.000 que serão pagas, estão sendo pagas julho e agosto, né, que foi pago essa semana, e depois tem mais 4 parcelas até dezembro. Nessa primeira parcela, estavam previstos basicamente aí mais de 190 mil caminhoneiros, somando um volume aí aproximadamente quase de 382 milhões de reais. Então, traz previsibilidade, as pessoas podem se planejar melhor sobre isso. Os recursos também do PIS/PASEP, que é um montante de 25 bilhões para mais de 10 milhões de pessoas que contribuíram aí também com o programa. E outras questões, né, quer dizer, a restituição do imposto de renda para os próximos lotes, né, com pagamento já programado, que é 29 de julho, que foi. O próximo lote seria 31 de agosto e o quinto lote aí 30 de setembro. 13º salário para trabalhadores formais e funcionários e servidores públicos. Datas que devem impulsionar o consumo ainda este ano no segundo semestre. Então, nós estamos falando que o Black Friday ele sempre traz uma oportunidade de um maior consumo com grandes ofertas, e as empresas cada vez se preparam mais para isso. Tem a Copa do Mundo, né, de 2022 no Catar, que também é um outro evento que estimula os consumos, as promoções e as festas de final de ano, que sempre é um outro momento aí de maior consumo. E aí, com base em todas essas informações, nós, como tínhamos programado e falado, que a gente traria novas projeções. Então, nós utilizamos tanto da Nielsen, que é um instituto que nos dá informação, como também da FIA, que é um instituto que nos ajuda aqui. Então, fizemos essa nova projeção para o ano, naturalmente, né, que nós estamos falando aí de julho até dezembro, e essa projeção deve alcançar entre 3 a 3,30 de consumo positivo aí no fechamento do ano. Então, essas eram as informações iniciais que eu teria. Agora eu agradeço novamente, em nome do nosso presidente João Galassi, a presença de todos aqui e dizer que agora nós vamos disponibilizar essas informações, como também clarificar aí essa questão aí que foi colocada aí das informações históricas aí do ano anterior, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, bom dia a todos.
Obrigada a você, Márcio. Obrigada a todo mundo. Bom dia.